Olá, minha colega, Grupo Corano. Olá. Boa tarde. Nosso padre, boa tarde, tá bom? Bem-vindo à nossa freguesia. A senhora não canta? Não é resto. Vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. É sua casa, somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos vem da mão. Começar por ler a provisão do novo pároco, depois direi algumas palavras, na ocasião da homilia, ou melhor, depois do Evangelho, o novo pároco vai fazer a homilia, depois no fim haverá alguns avisos. Dom João Evangelista Pimentel Lavrador, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, aos que esta provisão virem de saúde, paz e bênção. Fazemos saber que, sendo necessário prover estavelmente à celebração do culto divino e à adequada cura pastoral dos fiéis com o novo pastor, vistos os cânones 523 e 524 do atual Código de Direito Canónico, e concluídas as consultas e as investigações prescritas ou consideradas oportunas, nomeamos o Reverendíssimo Padre Abel Ricardo Aguiar Toste, pároco dos Ginetes e das 7 cidades, ouvidoria de Ponta Delgada, desta nossa Diocese de Angra, de quem conhecemos a experiência e exemplo pastoral, pelo prazo de 6 anos, a decorrer a partir da data da tomada de posse, em substituição do Reverendíssimo Padre Bruno André de Melo Espínola. Exerça ele de tal modo o ministério de ensinar, santificar e governar, que os fiéis e toda a comunidade paroquial se sintam, de facto, membros ativos da mesma Igreja diocesana e universal. Seja a sua atividade pastoral sempre imbuída de espírito missionário e de preocupação evangelizadora, cuide da qualidade das celebrações litúrgicas, promova e apoie o serviço da caridade. Esperamos que os paroquianos o recebam como legítimo pastor e o auxiliem no cumprimento da sua missão. Todos se devem manter unidos a ele,
pela oração e pela atividade apostólica. Contribuam para a sua côngrua sustentação, de modo que, liberto das preocupações materiais, possa dedicar-se inteiramente ao serviço do Evangelho. Carregamos a Cúria Diocesana de dar execução a este decreto, garantindo que o novo pároco, depois de ter emitido diante do ordinário do lugar ou do respectivo ouvidor a profissão de fé e o juramento de fidelidade, conforme os cânones 833 e 1283, tome posse legitimamente do ofício, dentro dos prazos determinados pelo direito. Esta nossa carta será lavrada em duplicado, servindo um exemplar de título ao pároco e outro para arquivo da Cúria Diocesana. Dada em Angra, sob o nosso sinal e selo de armas, aos 22 dias do mês de julho de 2019. E eu, João Maria Mendes, chanceler da Cúria Diocesana, o subscrevi. João, Bispo de Angra. Uma breve palavra de reflexão de posse desta tomada de posse e também da apresentação do novo pároco, como delegado do Sr. Bispo, como ouvidor, que sou, como sabeis. Em primeiro lugar, este momento faz-nos refletir que no centro da Igreja está a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o centro da Igreja em todo o mundo, da Igreja Universal, da Igreja particular ou diocese e de uma paróquia. A nossa fé está baseada em nosso Senhor Jesus Cristo. Os pastores ajudam, o pároco, o bispo, o santo padre. Mas a nossa fé é uma fé cristocêntrica. Cristo está no centro. Esclarecidos como somos, a nossa fé e trabalhamos na Igreja por causa de Cristo e pelo amor que temos a Cristo. Segundo, a Igreja, mãe mestra, a Igreja que se estende do Oriente ao Ocidente, a Igreja Universal, acontece a Igreja, no seu mistério, na Igreja local ou diocese. Portanto, a comunidade local, por excelência, é de facto a diocese. As paróquias são parcelas vivas da diocese. Entre as 165 paróquias dos Açores, a paróquia de São Sebastião dos Ginetes é uma destas comunidades paroquiais desta nossa Igreja que se estende de Santa Maria ao Couro. A missão da Igreja é anunciar a palavra de Deus, celebrar o culto e servir a caridade. Se esta é a missão da Igreja, é a missão dos ministros ordenados, ou seja, dos bispos, dos presbíteros ou padres, que somos nós, e dos diáconos. Portanto, o padre numa paróquia, antes de mais, o seu trabalho é proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho e fazer com que os cristãos, através da catequese e do aprofundamento da fé, sejam cristãos esclarecidos, que saibam a base da sua fé e se tornem discípulos de Cristo. Portanto, o pároco, antes de mais de uma paróquia, está como homem de Deus para que o Evangelho esteja vivo e atualizado na vida das pessoas. Também, sendo missão da Igreja o culto divino, o padre está na paróquia para celebrar a Eucaristia e os sacramentos. Não é só, como às vezes as pessoas dizem, para dizer missa. É celebrar a missa. Todo o trabalho que acontece antes, pelo esclarecimento de todo o povo e dinâmica do povo, até que se celebre de facto a Eucaristia. E do altar partirmos para a vida. A Eucaristia e os sacramentos é a segunda grande função, é uma das grandes funções do padre na paróquia, celebrar os santos mistérios para que tenhamos o mistério pascal sempre atualizado. O padre também está para a caridade fraterna, para que a paróquia seja família de famílias, seja uma comunidade, famílias diferentes, sensibilidades diferentes, mas todos unidos, e o padre como pai espiritual, como irmão entre os irmãos, a fazer a unidade e a fazer com que a caridade predomine e ajude os mais necessitados. Portanto, esta é a função do padre e do padre-pároco. É bom recordar na entrada do novo pároco. Às vezes, e atualmente, há ideias um pouco truncadas sobre o padre, sobre a imagem do padre. Muitos querem transformar o padre num político. É uma espécie de político religioso que está na paróquia. Não é? A arte do padre é pastoral. Muitos querem fazer dele um artista, portanto, o pároco torna-se mais atual quanto mais tipo artista for.
Ou então uma espécie de executivo ou funcionário do religioso, burocrático, de tal maneira que cumpre tudo a tempo e a horas e pronto, e não há mais nada a fazer, quando de facto ele é pastor. Não podemos olhar, repito, para o pároco com estas funções ou com estas imagens truncadas, mas ver nele, de facto, o pastor. O padre pode ser novo ou mais idoso, mais culto ou menos culto, tem esta função. Nós somos instrumentos de Deus. Cristo é que trabalha, Cristo é que atua, Cristo é que prega, Cristo é que batiza, Cristo é que faz a dinamização da comunidade. Atualmente fica-se muito no estilo do padre, como se fosse assim uma espécie de pessoa que vem para fazer festas na freguesia, para manter assim um colorido religioso, cuja função é só agradar o povo, sem mais. Sem dúvida que o padre deve ser popular no melhor sentido da palavra, dar-se com o seu povo, aberto ao seu povo, irmão entre os irmãos, mas não está para ali na paróquia estar ao agrado de todos e de tudo de qualquer maneira. Está com a sua função. Seremos bons párocos se formos homens de Deus, se formos de facto pessoas amigas do povo e estivermos a ajudar a que o Evangelho se torne um Evangelho vivo. A sequência dos párocos que desde sempre trabalharam nesta paróquia de São Sebastião dos Ginetes, alguns deles já morreram, pedimos o descanso eterno para eles, lembrando o padre os vivos, o padre Leonardo, o padre José Maria, o padre Marco Sérgio, o padre José da Encarnação Cabral e, por fim, o padre Bruno Espínola, rendendo homenagem a todo o trabalho que fizeram com dedicação, cada um à sua maneira, cada um com o seu estilo, cada padre tem o seu estilo, não há padres a fotocópia. Há sim padres que com a sua humanidade servem com o feitio que tem a Igreja, rendendo homenagem a todos estes, apresento de facto aquele que é agora o vosso novo pároco enviado pelo Sr. Bispo. Então, sendo fiel às notas biográficas, sem errar, o Padre Ricardo Toste nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil. Portanto, São Sebastião é o padroeiro do Rio de Janeiro. Portanto, ele está ligado a São Sebastião e também vive em São Sebastião da Terceira, de maneira que aqui também o padroeiro é São Sebastião, Padre Ricardo, também acompanhado sempre por São Sebastião. Filho de imigrantes da Terceira, frequentou o seminário menor em Ponta Delgada, em 1976 e 1977, quando retornou para o Brasil com a família. De volta a Portugal, em 1990, estudou em Lisboa, na Universidade Católica. Padre Dr. Jacinto Farias, filho querido desta terra, foi professor do Padre Ricardo. Depois, vindo para os Açores, foi ordenado diácono na Conceição, em 2002, e presbítero padre em 2003, na sede de Angra, do António de Sousa Braga, foi quem o acolheu na Diocese. No seu ministério de 16 anos de pároco, porque o Padre Ricardo, belo Ricardo, nós chamamos Ricardo Toste, o Padre Ricardo ordenou-se, creio, com 38 anos, portanto já não como nós, que nos ordenamos nos 20 e tal, trabalhou na Parque da Agualva em Quatro Ribeiras da Terceira, depois aqui em São Miguel, em Santa Bárbara e Ribeirinha da Ribeira Grande, e atualmente estava Parque do Porto Judeu, Cabo da Praia, e agora foi nomeado Parque de Ginetes e 7 cidades nesta ouvidoria de Ponta Delgada. Portanto, é este o vosso novo pastor. Ele agora, portanto, é escusado dizer, o vosso acolhimento, digamos, o vosso acolhimento à frente da Igreja, a alegria, a apresentação, os foguetes, tudo sinal de alegria, novo pastor. Se há pouco tempo despedistes do vosso último parque também com pesar, agora acolheis o vosso novo pastor, porque o Padre vem sempre enviado pelo Bispo, em nome de Deus. Então agora o Padre Ricardo vai fazer o seu compromisso, o seu juramento de fidelidade, e depois seguimos, de facto, a Eucaristia. Vamos então pôr-nos de pé.
Eu, Padre Abel Ricardo Aguiar Toste, ao receber o ofício de parte dos Gabinete das Sete Cidades, ouvidoria de Ponta Delgada, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, tanto por palavras como pela minha maneira de viver e de atuar. Desempenharei com diligência e fidelidade as funções a que me obrigo perante a Igreja, tanto universal como particular, na qual fui chamado a prestar o meu serviço segundo as normas do direito. Do cumprimento deste meu cargo, que me foi entregue em nome da Igreja, conservarei íntegro o depósito da fé, transmiti-lo-ei fiel e exemplarmente, evitando todas as doutrinas que lhe são contrárias. Acatarei e favorecerei a disciplina geral da Igreja e guardarei todas as leis eclesiásticas, nomeadamente no que se refere aos sacramentos. Obedecerei com espírito cristão ao que os pastores da Igreja declaram como doutores e mestres autênticos da fé e estabelecem como condutores do povo de Deus, e prestarei fiel ajuda ao prelado diocesano para que a ação apostólica a exercer sempre em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim Deus me ajude e o Santo Evangelho de Deus toque nas minhas mãos. Amém. Desde este momento em diante, o vosso livro parque, Padre Ricardo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei-nos que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Qual o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inseguras as nossas reflexões, porque o corpo corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito que pensa. Mal podemos compreender o que está sobre a terra e com dificuldade encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem poderá então descobrir o que há nos céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos desígnios, se vós não lhe dais a sabedoria e não lhe ensinais, enviais o vosso Espírito Santo? Deste modo, foi corrigido o procedimento dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens sido o nosso refúgio através das gerações. Senhor, tens sido o nosso refúgio através das gerações. Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece, de manhã floresce e viceja, à tarde ela murcha e seca. Senhor, tens sido o nosso refúgio através das gerações. Ensinai-nos a contar os nossos dias e a chegar-nos à sabedoria do coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Senhor, tens sido o nosso refúgio através das gerações. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Deixe sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. Tens sido o nosso refúgio Através das gerações. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Filemon. Caríssimo, eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo Jesus, rogo-te por este meu filho, Onésimo, que eu gerei na prisão.
Mando-o de volta para ti, como se fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo junto de mim, para que me servisse em teu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que a tua boa ação não parecesse forçada, mas feita de livre vontade. Talvez ele se tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o recuperares para sempre. Não já como escravo, mas muito melhor do que escravo, como irmão muito querido. É isto que ele é para mim, e muito mais para ti, não só pela natureza, mas também aos olhos do Senhor. Se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem ter comigo, sem me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós que desejando construir uma torre não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados? Há aquele que vem contra ele com 20.000. Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Se quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a Deus. O seguimento do Senhor, o seguimento de Cristo, Ele exige aos seus discípulos um amor incondicional. Se alguém vem ter comigo, sem me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. À primeira vista, esta exigência parece demasiada, mas não é. Se nós nos lembrarmos quem nos deu a vida, dando-nos o nosso pai e a nossa mãe, foi Ele. Se nós nos lembrarmos quem nos deu a esposa, os filhos, as irmãs, os irmãos, a vida, foi Ele. Nós então vemos que isto é apenas uma chamada de atenção que Jesus nos faz para nos dizer: eu sou o teu Senhor, escuta a minha voz, se seguires os meus ensinamentos, encontrarás a vida eterna. Não é de qualquer maneira que nós podemos seguir a Cristo. Quem adere à proposta de Cristo entrega-se todo, com toda a sua liberdade, com toda a sua memória, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Qual é o primeiro mandamento? Escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade, com tudo aquilo que tu tens, com tudo aquilo que tu és. Tudo é de Deus, tudo nos é dado por Deus, tudo lhe pertence, o culto verdadeiro a Ele pertence também. Mas também isto exige um calcular o quanto vai custar. Não é só nas coisas espirituais, também nas coisas da vida, nas coisas do dia-a-dia. Nós andamos sempre a fazer cálculos. Quem se casa, a primeira coisa que sabe é que não pode casar com todas as mulheres que há no mundo.
A mulher que se vai casar sabe que não se pode casar com todos os homens que há no mundo. Tem que escolher um. Nas coisas de Deus é a mesma coisa. Nós, se escolhermos as coisas do mundo e não escolhermos a Deus, estamos a dizer que acreditamos nos ídolos, que acreditamos noutras coisas que não Deus e que estamos a colocar a nossa confiança noutras coisas que não são Deus, mas que substituem, são substitutos de Deus. Então este cálculo, para a plena consciência da escolha, parte de nós próprios. Avaliar o que se tem, o que se é, supõe paragem, reflexão. Jesus pede que sejamos ponderados e inteligentes ao serviço do Evangelho. E vai-nos colocar um exemplo. Um engenheiro que vai construir uma torre, um homem que vai entrar em guerra, um reino contra outro reino, que vai construir a torre, faz um plano, os alicerces, quanto é que vai gastar, se tem o dinheiro necessário ou se o banco lhe empresta o dinheiro. Quem vai entrar em guerra vai ter de medir forças, vai ter de perceber se vai conseguir ganhar a guerra ou não. Também nós, no seguimento de Cristo, temos de dizer: o que é que eu tenho a perder? A vida eterna. O que é que eu tenho a ganhar? A vida eterna. A vida eterna, será que não compensa todo o sacrifício, toda a renúncia? Será que não merece toda a minha atenção? Será que Deus não merece ser amado de maneira incondicional, da mesma maneira como Ele me ama? Ele diz-me: olha para a cruz. Foi por ti, foi porque eu te amo que eu me deixei crucificar. Foi porque eu sou o Senhor teu Deus misericordioso que me dei a conhecer na figura de um homem. Deixei-me maltratar e desprezar para que tu aprendas a amar. Para que, quando eu te pedir, toma a tua cruz e segue-me, tu não vais fazer mais do que imitar aquilo que eu já fiz. Porque, na realidade, a doutrina de Jesus é realmente tão perfeita e tão bela, porque Ele é o nosso exemplo em tudo. Ele foi o primeiro a renunciar à sua família para fundar a nova família que somos nós, a sua igreja. Ele foi o primeiro a dizer: eu não tenho nem sequer uma pedra onde colocar a cabeça. Ele concretiza de maneira máxima, na hora da sua paixão, quando diz ao Pai, aquela sua relação profunda e íntima com Deus, Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. E acrescenta logo a seguir: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. O que eu quero é fazer a tua vontade. Se morrer, é essa a tua vontade. Eu morro, porque eu te amo. E depois convida-nos também a um amor igual, um amor incondicional igual, para nós o seguirmos, tomando a nossa cruz, renunciando a tudo, renunciando a todos os nossos bens, reconhecendo que o bem maior que nós temos, a nossa própria vida, a Deus pertence, e apontando, por exemplo, dos mártires e do nosso padroeiro, são aqueles que, naquela hora decisiva de ponderar, de escolher, disseram: tudo é nada comparado com o amor de Cristo. Ou então, citando São Paulo: quem me poderá separar? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Somos vencedores, graças ao amor daquele que nos amou e que se entregou por nós. Lembrando também hoje esta Imaculada Conceição, que vem ao mundo como luz de esperança, 9 meses a seguir, ao 8 de dezembro, é hoje, a Igreja celebra o nascimento da Virgem Santa Maria, a Mãe de Deus, aquela que é a aurora da salvação. Santana e Joaquim, pais em idade avançada, recebem um penhor da misericórdia de Deus, Maria Santíssima. E a Igreja alegra-se. Depois vai-lhe chamar os nomes todos. Nós conhecemos: Senhora da Consolação, Senhora da Esperança, Senhora das Dores, Senhora das Graças. Ela é tudo isto e muito mais, porque ela é a porta da salvação para o mundo. Os atributos de Deus acabam por ser também atributos dela, porque Deus dá-lhe a sua graça em quantidade ilimitada. Ela é cheia de graça. Ela é aquela que, tão cheia de graça, torna-se a mãe de todos aqueles que têm fé. Que ela seja a nossa mãe, pelo nosso batismo, ela é a nossa mãe, que ela nos conduza com passos sempre firmes atrás do seu Filho, com a cruz
da luz, que também já é a cruz da ressurreição, com a cruz do amor, que é a cruz do serviço, a cruz da doação de cada um de nós a Deus e aos seus irmãos. Que o Senhor nos acompanhe neste caminho com passos firmes em direção ao céu, que é a nossa terra prometida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e para nós, pela nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, do seio da Virgem Maria e se tornou. Também por nós foi crucificado, sofreu considerados, saiu da ressuscitado, ressuscitou à terceira dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo à vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele é o dos profetas. Creio na Igreja, na iluminação, católica e apostólica, professa saudáveis e para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como não conhecemos os planos do Senhor, mas acreditamos que Ele nos escuta, façamos subir até Ele a nossa oração universal, pedindo confiadamente: Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Pela Santa Igreja Católica e por todos os seus filhos, pelos que procuram a Cristo noutras comunidades e por todos os homens sinceros que ainda o não conhecem, oremos, irmãos. Senhor, misericórdia. Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade, e pelos que tomam a sua cruz e o seguem, oremos, irmãos. Senhor, misericórdia. Pelos homens preocupados com a justiça, pelos que se consagram à investigação da verdade e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, oremos, irmãos. Senhor, misericórdia. Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, pelos que procuram um amigo que os acolha e pelos casais cristãos em dificuldade, oremos, irmãos. Senhor, misericórdia. Pelos que, entre nós, estão mais tristes, por nós próprios e pelas nossas famílias, e pelos que mais precisam da nossa oração, oremos, irmãos. Senhor, misericórdia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, para quem se dirigem os nossos passos, ajudai-nos a olhar para o vosso Filho que, levante da sua cruz, nos abriu já o caminho da vida. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre em toda a parte, pelo sangue do vosso Filho, pela força do Espírito, quisestes reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, a celebrarmos o primeiro dia da semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servirmos nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco,
nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos familiares já falecidos. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos. Rui Carvalho, que hoje, dia 8 de setembro, faz 4 anos do seu falecimento, pedido de sua esposa e filhos. Do vosso servo Carlos Duarte Costa, vossos servos Armando Oliveira Pavão e Eduína de Glória Santos, a quem chamastes para vós, para que, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nosso Senhor, dá-nos a graça de participarmos na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São Sebastião, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, Com Cristo, em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
agir, fruto seja a mesa da palavra e do pão da vida, fazer que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, mereçamos participar do Filho imortal, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peço a vossa atenção para os avisos. Oração, convoca-se os encarregados de educação para a habitual reunião do início de ano letivo. Dia 16, segunda-feira, sessão aos alunos encarregados de educação do versículo da escola B1, Dr. Carlos Betancourt, Lessa, Ginetes, às 10 horas. Jardim de Infância B1, Dr. Carlos Pavão Medeiros, Várzea, às 13 horas. As aulas terão início no dia 17 de setembro de 2019, terça-feira. Os padres Ricardo e Fim, nas missas de semana, mantêm-se no horário habitual e também no sábado e no domingo. Terminando esta nossa celebração, em que demos glória a Deus Pai de Cristo na força do Espírito, e recebeste tão bem, de maneira tão gentil, tão delicada e tão cristã, o vosso pastor, gostaria de, como aludi, no princípio, ou quando falei, os padres que serviram esta comunidade. Esqueci do Padre Alberto. Esqueci do Padre Alberto e do Padre Rafael. Têm sido tantos que também não é fácil de cor dizê-los. De qualquer maneira, também em consideração com o trabalho deles, juntamente com os outros, quer do Rafael, quer do Alberto. A paróquia de Ginetes é uma paróquia, é uma das 18 comunidades que tem a nossa ouvidoria de Ponte Delgada. E, portanto, como tal, está ligada a uma zona. A ouvidoria de Ponte Delgada tem 3 zonas: a zona da cidade, a zona da periferia e a zona oeste, que é fronteiras com áreas Ginetes, mais de Mosteiros e 7 cidades. Portanto, trabalhamos a ouvidoria, em comunhão com a Diocese, mas também em zonas, os padres e a pastoral. Os que são leigos sabem que assim é. Quinta-feira próxima será o início, será o lançamento das atividades do novo ano pastoral. O novo ano pastoral tem como originalidade o ser o início, ser o ano, início da caminhada sinodal. Sinodal quer dizer caminhar juntos. Então vamos fazer uma caminhada juntos na Diocese com o tema a alegria de caminharmos juntos em Cristo. Toda quinta-feira, durante o dia, das 10 às 5 da tarde, os padres do Centro Pastoral vão ter a sua formação, lançamento de atividades, e à noite às 20 horas, os leigos de toda a ouvidoria, representantes de catequistas, os representantes ao Conselho Pastoral da Ouvidoria, também, não é convocatória, depois o Conselho vai reunir daqui a 15 dias, mas agora o Sr. Bispo também pede que estes leigos compareçam para o lançamento, quinta-feira à noite, dia 12, no Centro Pastoral Pio XII. Já agora que estamos em ouvidoria, se querem, peço vossas orações por mim. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, celebrarei 50 anos de padre, Bodas de Ouro. Não peço mais do que a vossa oração de agradecimento comigo, um convite para irem, que é longe, mas quem quiser participar da Eucaristia, sexta-feira às 19h30, na igreja onde fui ordenado, e a minha terra natal, onde estou perto de deixar, daqui a 15 dias, celebrarei sexta-feira às 19h30 a Eucaristia. E peço as vossas orações por mim, por todos os sacerdotes, pelo vosso grupo pastor. Parabéns, Padre Ricardo, felicidades para o vosso trabalho, a nossa oração sincera para que cresçais como igreja aqui nesta paróquia de São Sebastião dos Ginetes. A nossa próxima Eucaristia não será amanhã, se a Eucaristia vou retirar, vai ser quarta-feira, 6h30, a próxima Eucaristia. Era para dizer também que foi-me dado a escolher para onde é que queria ir e escolhi vir para cá. Portanto, é da minha responsabilidade também o facto de estar aqui hoje, porque pedi para vir para São Miguel e pedi para vir para aquilo que já sabia
coisa era mas para o orquestrador. Portanto, muito obrigado pelo vosso acolhimento, pelo acolhimento do nosso conto à Constância e esta caminhada do símbolo, seja a nossa caminhada também, é sempre uma caminhada na direção do Evangelho, na direção da nossa terra prometida, que é o céu. Vamos então receber a bênção, que o Senhor fique com todos e nos acompanhe sempre. O Senhor esteja convosco, Está em nós. e abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos entrar no Senhor nos acompanhe. Padre Ricardo e eu vamos cumprimentar as pessoas a sair.